O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no último dia da última semana do calendário litúrgico. Amanhã já começaremos o Advento. E como nós já falamos outras vezes, nestas últimas semanas do final do ano litúrgico, a Igreja, ela reflete a respeito das realidades últimas: juízo final, a morte, a segunda vinda de Cristo. Então é uma ocasião para nós refletirmos a respeito da nossa vida, que nós seremos julgados por nosso Senhor, de que nós iremos prestar contas dos nossos atos, do bem, pelo bem que nós fizemos, e pelo mal que deixamos de fazer, nós seremos recompensados. Mas pelo mal que praticamos, ou pelo bem que deixamos de fazer, nós seremos castigados. Pois bem, então, na liturgia de hoje, o Evangelho, ele precisa ser ouvido nessa perspectiva. Isto é, estamos no final dos tempos, estamos às portas do juízo, e o Senhor então diz: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis, não fiquem dormentes, não fiquem entorpecidos por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Isto é, nós só aqui poderíamos, para simplificar, nós poderíamos dividir da gula e da embriaguez os prazeres sensíveis, aqueles prazeres que muitas vezes movem as pessoas, e as preocupações da vida, tanta coisa que enche o nosso coração, que não é Deus e que não nos leva para Deus. Meus irmãos, é uma realidade infelizmente presente no homem marcado pelo pecado. Ele tende a fugir da dor e buscar o prazer. Constantemente ele está buscando aquilo que agrada os seus sentidos. Por gula aqui, gula e embriaguez, não compreendamos apenas a comida e a bebida, mas compreendamos aqui as realidades gozosas, as realidades que oferecem uma compensação imediata e pela qual nós recusamos e desprezamos o Senhor. Então, aquilo que você sabe que ou não é do agrado de Deus, ou não é tão importante assim para você ocupar todo o tempo da sua vida. Porque eu não estou me referindo apenas àquelas realidades más e pecaminosas. Estou falando também, a palavra de Deus se refere também a tudo aquilo que confere, que concede algum prazer, mas que não é uma realidade pela qual vale a pena se sacrificar. Então aqui, meus santos, nesse último dia do ano litúrgico, é sempre bom recordar que o ano litúrgico, o final do ano litúrgico não coincide com o final do ano civil. Hoje é o último dia
do ano litúrgico, enquanto o último dia do ano civil é o dia 31 de dezembro. Então, no último dia do ano litúrgico, nós refletimos sobre a morte, nós refletimos sobre o nosso juízo. Enquanto normalmente, o último dia do ano civil, nós refletimos, nós fazemos uma análise daquilo que vivemos e daquilo que provavelmente nós iremos viver no ano que se inicia. No último ano do ano litúrgico, nós refletimos sobre a morte e o juízo. Se hoje fosse o dia do meu juízo, se hoje eu estivesse diante de nosso Senhor, eu estaria preparado para receber uma boa sentença? Eu estaria preparado para ouvir: vinde a mim, vinde à minha direita, dizendo aos que estão à minha direita: vinde, benditos do meu Pai, vinde, felizes, felizardos. Ou a nós seriam ditas outras palavras. Então, a primeira coisa aqui é isso: voltar a nossa atenção para aquilo que verdadeiramente importa e que os prazeres podem entorpecer. Qual é a palavra que é usada aqui? Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Sim, porque se você normalmente busca as coisas que lhe dão prazer, se você normalmente busca as realidades que se podem ver e se podem tocar, o que é que vai acontecendo no seu coração? Você vai sentindo cada vez mais necessidade de coisas que podem ser vistas e tocadas. Deixa eu dar aqui um exemplo na vida concreta do nosso dia a dia. Aqui a palavra de Deus fala de corações insensíveis, de corações entorpecidos, de corações dormentes. Pois bem, quando é que isso acontece com a nossa alma? Ou melhor, desculpe, quando é que isso acontece na vida real? Faça a experiência de você pegar, sei lá, um suco de manga. Suco de manga é bom, para quem gosta de manga. Um suco de manga, aí você coloca, mau gosto, você coloca bastante açúcar neste suco de manga, de modo que fica dulcíssimo. Ou você toma uma garapa, eu tenho que dizer para pelo menos lá em Alagoas, nós conhecemos mais como caldo de cana. Se eu disser garapa, talvez as pessoas não relacionem. Então você pega e toma um copo de garapa, de caldo de cana, e depois você vai comer uma fatia de melão, uma fatia de melancia, chupar uma laranja. Aquelas frutas vão ficar sem graça. Por quê? Porque você encheu as suas papilas gustativas de açúcar, elas ficaram entorpecidas, elas ficaram viciadas, elas ficaram acumuladas de açúcar, de modo que elas não vão conseguir saborear a doçura do melão, da melancia, da laranja, porque as papilas gustativas estão viciadas em açúcar. Pois bem, quando você vicia a sua alma aos prazeres sensíveis, para que você sinta prazer novamente, você precisa de algo sensível, mais forte ainda. Da mesma maneira que quem tomou um copo de garapa só vai sentir uma doçura se ele tomar um milkshake do Bob's. Ele não vai sentir doçura com uma fatia de melão. Ele precisa de algo mais doce ainda, com mais açúcar ainda, para que ele sinta a doçura daquele alimento. Pois bem, da mesma maneira, se você só busca realidades sensíveis, se você só busca aquilo que lhe dá prazer, você se torna insensível à vida espiritual.
você reza e a sua alma não encontra alegria, porque você embruteceu a sua alma. Você só busca o que? A bebida e a comida, isto é, você só busca as realidades que conferem prazer imediato. E é claro que na vida espiritual a realidade é diferente. Você vive tomado de preocupações na vida, preocupado se você vai conseguir pagar as suas contas, preocupado se você vai conseguir comprar roupa nova para o final do ano, preocupado se você vai ter dinheiro para pagar o imposto de renda, preocupado se você vai conseguir pagar a escola das crianças e a matrícula, todas coisas lícitas, hein? Eu não falei nada de ilícito. Não há nenhum problema de você comprar roupa nova, não há nenhum problema de você receber o seu dinheiro e pagar as suas contas e o imposto de renda, e não há nenhum problema de você pagar as contas para que os seus filhos tenham uma vida digna e confortável. O problema é quando você vive tomado e guiado, ou melhor, arrastado simplesmente pela gula, pela embriaguez e pelas preocupações da vida. Você só pensa no que é deste mundo, você só pensa no que é passageiro, e o seu coração se tornou dormente, adormecido, insensível às realidades espirituais. Falar do céu para uma pessoa que só vive pensando nas coisas da terra não lhe encanta o coração. Meus irmãos, eu acredito que em uns mais, em outros menos, mas não há como de alguma maneira não se encontrar nessas palavras, porque infelizmente nós fomos tocados pelo pecado original, e de alguma maneira, em uns mais, em outros menos, mas todos somos atraídos pelos prazeres deste mundo, prazeres lícitos, tá? Eu não estou falando aqui dos prazeres ilícitos, estou falando aqui dos prazeres lícitos. De alguma maneira, nós trazemos muitas preocupações na nossa vida, além dessas que eu já citei: preocupação com a sua saúde, preocupação com a sua fama, preocupação com o seu casamento, mas são todas preocupações deste mundo, são todas preocupações de coisas que passam. Ora, qual é então o remédio para a nossa alma? Porque se eu dissesse só isso, eu teria deixado a bomba em suas mãos e não dá uma solução. Então tá bom, nós vimos o problema, agora qual é então a solução? A própria palavra nos dá. Sigamos em frente. Versículo 34, Lucas capítulo 21, versículo 34: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e este dia caia de repente sobre vós. Lembra que nós estamos aqui refletindo a luz do juízo? Então vem o dia do juízo e você não está preparado, porque você passou a vida inteira preocupado, colocando o que tem de melhor em você, focado nas coisas que passam, de modo que o juízo cairá como uma desgraça. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento. O remédio é esse: a vigília, a oração. Por quê? Porque a oração, se for uma oração minimamente bem feita, ela coloca os nossos sentidos no céu. Isto é, ela de alguma maneira nos obriga a pensar nas coisas do alto, a pensar nas realidades sobrenaturais. Então você, na sua oração, você reconhece a sua doença, você reconhece que você tem se preocupado demais nas realidades passageiras, e suplica a nosso Senhor a graça de pensar nas coisas do alto.
Você reconhece que a sua fé é pequena. Por isso, repito, reconhecer o problema, reconhecer a doença, já é metade da solução. Porque você então se coloca em oração, você bate no peito e você diz: Senhor, eu estou caminhando, eu estou num caminho que me levará à insensibilidade do coração. Se o meu coração ainda não é insensível, é por misericórdia vossa. Ajudai-me, Senhor. Eu não quero ter um coração insensível. Ajudai-me, Senhor. Eu não quero viver preocupado principalmente e apenas nas coisas que passam. Eu quero, Senhor. Eu não quero viver buscando simplesmente o prazer e fugindo da dor, simbolizados aqui na comida e na bebida. Eu quero, Senhor, ser um homem de fé. Eu quero, Senhor, ser uma mulher de fé. Eu quero, Senhor, viver de tal maneira, de modo que, quando a morte me surpreender, e a morte nos surpreenderá a todos, com raríssimas exceções, a quem Deus revelar o dia da sua morte, como aconteceu com alguns santos, senão, na esmagadora maioria, a morte virá num dia que nós não sabemos, e numa hora em que nós não esperamos. Mas concede-me, Senhor, de tal maneira viver esta vida, de modo que, quando eu for surpreendido pela morte, eu não seja, Senhor, eu não me veja surpreendido no inferno, mas me veja, Senhor, preparado para o juízo. Eu me veja de pé. É essa a expressão, a imagem que o Evangelho de hoje nos dá. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. A imagem aqui é o juízo, o juiz sentado no trono, porque era assim que o juiz dava as sentenças, ele sentado no trono, o réu de pé para ouvir a sentença. Então, meus irmãos, oração. Então é tão importante quando um tempo novo se nos avizinha, se aproxima de nós, o tempo do advento. Então, um tempo de mais oração, um tempo de mais vigília. Vigiai e orai a todo momento, a fim de terdes forças no dia do juízo. Então, meus irmãos, a mensagem é clara, mas eu gostaria de reforçar a mensagem positiva, isto é, que nós devemos vigiar e orar, com uma imagem negativa de quem não vigiou e orou, com uma homilia de São Macário, no século IV, São Macário falando a respeito de uma alma que não reza, e ele usa uma imagem concreta, uma imagem, digamos, material, para falar o que acontece espiritualmente numa alma que não reza. Então ele diz: se uma casa não for habitada pelo dono, já está claro, né? A casa aqui é a imagem da alma, e o dono é Deus, é Cristo. Pois bem, se uma casa não for habitada pelo dono, ficará sepultada na escuridão, desonra, desprezo, repleta de toda espécie de imundícia. Uma alma que não reza é, de alguma maneira, uma alma desabitada, e uma vez desabitada, ela está sujeita a todos os vícios, a todos os desregramentos, a todas as imundícies. Também a alma, sem a presença de seu Deus, cobre-se com as trevas do pecado, de sentimentos vergonhosos e de completa infâmia. Então, assim como uma casa sem o seu dono, ela está sujeita a tudo. Ela pode ser roubada, ela pode ser arrombada e roubada, a sujeira nela se espalha, o mofo, o ar é insalubre, porque ela está toda trancada, a luz nela não pode entrar. Pois bem, diz São Macário,
Da mesma maneira, é uma alma não habitada, não visitada por Deus. E quando é que Deus visita a nossa alma? Qual é o momento privilegiado da visita de Deus na nossa alma? A oração. Aí você, muito católico, você diz assim: mas padre, a minha alma, ela é visitada quando eu comungo. Olha que bonito. É verdade, misericórdia. Santo Tomás de Aquino, é quase um Santo Tomás de Aquino quem isso me diz. É verdade, santo, que a sua alma é visitada por Jesus quando você comunga. Mas se você não reza, você não o reconhece. Este que é o problema. A oração é a condição da possibilidade de todos os outros meios de graça surtirem efeito no nosso coração. Porque se você não está em estado de graça e em vida de oração, você comunga, mas não faz comunhão. Mas padre, aí vem um outro que é litúrgico. Mas padre, Deus me visita na liturgia. Deus me visita na palavra proclamada. É verdade, ó grande liturgo. É verdade. Mas se você não reza, embora você esteja na santa liturgia, na sagrada liturgia, embora você ouça a palavra de Deus proclamada, você estará distante, com o coração fechado e os olhos cerrados, para ver Deus e ouvir Deus na santa, na sagrada liturgia. Mas padre, diz aquele que é mais dado às inclinações sociais, não há nenhum problema, tá? Mas padre, Jesus me visita quando eu cuido do pobre, quando eu sirvo o pobre. É verdade, ó São Francisco de Assis, é verdade. Mas se você não reza, aquilo que deveria ser caridade, tornar-se-á filantropia simplesmente. Isto é, apenas uma ajuda ao pobre, pelos pobres, como fazem os espíritas. Eles fazem filantropia. Mas a caridade só faz aquele que tudo faz por amor a Cristo Deus, que na criatura habita. Então, meus irmãos, a oração, repito, é a condição sem a qual tudo mais que nós pudermos fazer surtirá efeito. Então, vigiai e orai. Mas continua São Macário falando, usando imagens naturais para falar dessas realidades sobrenaturais. Ai da estrada, agora já não é mais uma casa, a alma é comparada a uma estrada. Ai da estrada por onde ninguém passa, nem se ouve a voz de homem, será morada de animais. Ai da alma, se nela não passeia Deus, afugentando com a sua voz as feras espirituais da maldade. Então Deus precisa caminhar na nossa estrada para afugentar os animais, para afugentar tudo aquilo que não presta. Ai da casa não habitada por seu dono, ai da terra sem o lavrador que a cultiva, ai do navio se lhe falta o piloto. A sua alma agora é um navio, que sem o piloto, o navio, sacudido pelas tempestades do mar, só sobrará, afundará, submergirá. A sua alma não habitada por Deus afunda. Ai da alma que não tiver em si o verdadeiro piloto, o Cristo, porque lançada na escuridão de mar impiedoso e sacudida pelas ondas das paixões, jogada pelos maus espíritos como em tempestade de inverno, encontrará afinal a morte. Ai da alma se lhe falta Cristo, cultivando-o com diligência, para que possa germinar os bons frutos do Espírito. Deserta, coberta de espinhos e de abrolhos, terminará por encontrar, em vez de frutos, a queimada. E termino. Ai da alma, se seu Senhor, o Cristo, nela não habitar.
abandonada, encher-se-á com o mau cheiro das paixões e virará morada dos vícios e dos demônios. Meus irmãos, neste último dia do ano litúrgico e às portas do início do advento, peçamos a Nossa Senhora, a Virgem Maria, que nos alcance a graça da vigilância e da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.